Eu tava deitadão, quase dormindo, assistindo o Seleção Sport TV, quando o André Rizek, apresentador do programa, soltou essa daí. Aliás, sabe qual é o último time brasileiro que tinha perdido um Mundial nos pênaltis? Grêmio. Cara, esse dia eu assisti ao jogo, eu cobri o Corinthians no Parque São Jorge, e o Corinthians já tinha derrotado o Grêmio na final da Copa do Brasil e tal. Estavam todos os jogadores do Corinthians torcendo pro Grêmio esse dia. No início eu achei que ele tava sendo irônico, mas parece que não tava não. Jornalistas e elenco do Corinthians a gente viu praticamente junto, tava todo mundo torcendo pro Grêmio esse dia. Não sei se você merecia isso. Merecia. Mas tava todo mundo torcendo pra você. Ele estava se referindo às cobranças de pênalti entre Ajax e Grêmio, 30 anos antes do encontro Safonov e Flamengo. Na época, o gigante Van der Sar, de 1,97 m, era o goleiro do time holandês na final daquele Mundial. O Grêmio, que é o Brasil, a partir de agora, na decisão do título mundial. Pelo que eu me lembro, apesar da frase feita e famosa do Galvão, boa parte do país torcia era contra o Grêmio naquela época. Um jogo de bola rolando que não mostrou o que as duas equipes fizeram para chegar a Tóquio. E é bem possível que o André Rizek estava falando dos jornalistas mais do que a maioria do elenco corintiano. Estavam todos torcendo pro... Jornalistas e elenco do Corinthians, a gente viu praticamente junto, tava todo mundo torcendo pro Grêmio esse dia. Naquele mesmo ano de 95, o Corinthians e o Grêmio fizeram a final da Copa do Brasil. E a ESPN Brasil foi criada justamente entre um jogo da final e outro. E uma das primeiras reportagens da história do canal foi simplesmente sobre a guerra que seria o jogo da volta. Depois de vencer a primeira batalha no Pacaembu e ouvir todas as ameaças de vingança dos gremistas, o Corinthians está preparado para a guerra do Olímpico. Difícil alguém torcer para um adversário nesse nível de competição aí, realmente é uma guerra, né? Por isso não tem problema. Pense sério. Que isso aqui? Pense sério, pô. Pense sério porque esse é o uniforme novo do time. Que vai pra guerra contra o Grêmio. Não vai ser esse uniforme não, sabe por quê? Por que não é isso? Porque aqui já tem mais acima de 18 anos, pô. Isso aqui é quando o pessoal vai pro exército, pô. Eu tenho 23, Bernardo tem 38, o Henrique tem... O Henrique tem 35. Fora isso, o Grêmio já tinha conquistado o Campeonato Gaúcho, eliminado o Palmeiras em 2 jogos incríveis na Libertadores, 5-0 na ida no Olímpico e 5-1 na volta no Palestra Itália, e obviamente conquistado também o título porque estava disputando o Mundial no final do ano. No ano seguinte ainda ia conquistar o Brasileirão em cima da Portuguesa, e a gente sabe que time que começa a ganhar muita coisa no Brasil incomoda. Então o Galvão, que me desculpe, mas o Grêmio não era o Brasil no Mundial, coisa nenhuma. O Grêmio, que é o Brasil, a partir de agora, na decisão do título mundial. Era no máximo metade do Rio Grande do Sul, alguns simpatizantes pelo Brasil, e o Rei Pelé. E por coincidência, no dia da decisão Grêmio e Ajax, foi a atração principal do programa do Jô. 8 da manhã você estava lá? Vi o jogo, tendo sofrido muito, como brasileiro, né, torcendo pro Grêmio. Mas... Foi uma derrota heróica, né? Porque segurar 0-0 até... Eu, como brasileiro, me orgulhei muito porque sempre dizem que o brasileiro não tem muita garra, né? O brasileiro não luta muito. E não é verdade. Você viu que o Grêmio com 10, um time que jogou na armação, claro, defensiva, porque o Ajax é um time bom, um time que corre muito, um time que está com uma moral danada, está sem perder um montão de tempo. Eu conheço o treinador do Ajax, eu estive numa convenção com ele há pouco tempo, e ele falou que o time dele é um time que joga aberto e corre mesmo e mata, e é difícil marcar um time assim. Muito difícil. E o Grêmio foi até o final com 10 homens. Pelé à parte, a minha pesquisa encontrou ainda 2 reportagens bem interessantes. A primeira da época, feita pela RBS, que é a sucursal da Globo no Rio Grande do Sul, que mostra um clima bem maneiro em Porto Alegre no dia da final. O Mundial daquela época rolava em Tóquio, noite lá no Japão, manhã aqui no Brasil. Acordaram cedo e com o coração a mil. Churrasco, bandeiras prontas, foguetes, caras pintadas, camiseta tricolor desfilando por todos os lugares. E a escola que a RBS decidiu filmar no dia da final, acharam até um garotinho vestindo camisa do Ajax. Certamente era colorado, né? E certamente a camisa do Ajax, porque o próprio Inter só ia lançar essa camisa em provocação ao Grêmio nos anos 2000. O Internacional resolveu mudar também o uniforme. No último fim de semana apresentou uma camisa que, apesar de nova, traz velhas e boas lembranças ao torcedor. Em 1995, o Grêmio de Luiz Felipe perdeu o Mundial Interclubes para um Ajax de vermelho e branco. A estreia do novo uniforme, bem parecido com aquele do Ajax, foi contra o Malutron do Paraná pela Copa Sul Minas. Uma goleada de 5-1.
O time gaúcho nunca havia vencido na estreia desse campeonato. Mas vamos lá, voltando aos meus achados, encontrei esse corte aí no canal do Guri de Uruguaiana, que é um humorista gaúcho, entrevistando o Darley, goleiro do Grêmio na época. Olha, ele conta algo bem curioso. Pela primeira vez usaram o VAR, né? Mas o VAR era o que era o telão atrás. O juiz olhou no telão o replay e expulsou o Rivarola. Desde aquele dia, a FIFA proibiu o replay no telão. Tinha replay por causa disso. E o juiz olhou no telão depois o lance, pelo replay, ele viu que foi uma falta mais forte. Foi um VAR fake. VAR fake, e o primeiro VAR. Ali surgiu. E quem se deu mal na história, nós. Porque se nós tivéssemos 11 contra 11, a gente jogou melhor com 10. Assistindo a transmissão, primeiro eu vou te mostrar a falta do Rivarola, que acerta primeiro o tornozelo do Kluivert antes de chegar na bola. Um lance para no mínimo amarelo, né? E como ele já tinha, virou vermelho. Olha só, Rivarola acabou servindo o Littmannen e aí ele recuou pro goleiro. Sobre o tal do VAR, a brincadeira do Darley é mais difícil confirmar, mas a gente pode ir para os detalhes. O juiz claramente faz o gesto de deixar o jogo seguir, ou seja, seria falta, mas ele manteve a vantagem pro Ajax, que não aproveitou. Ficou difícil, ele deu de graça pro Darley. Segundo, a transmissão não mostra o juiz em nenhum momento olhando pro telão, o que parece que, no mínimo, ele não ia marcar a falta e nada mais depois disso pelo gestual dele, né? De fato, olhando o começo da transmissão, a gente consegue ver um telão atrás de um dos gols. E como aqui embaixo, ó, no cantinho, era a entrada das equipes, que é o mesmo lá onde ficava a câmera da transmissão, a gente tá assim falando daquele gol onde aconteceu o carrinho do Rivarola. Ali em cima tinha um telão. Se o árbitro olhou pro telão ou não, a gente nunca vai saber, porque a própria transmissão da Globo resolveu encher o Galvão e o Arnaldo de replays. E pra eles foi lance normal. O Rivarola está expulso pelo árbitro inglês. E agora eu quero ver uma repetição desse lance. Eu quero ver de novo, porque eu quero ver se essa falta teria sido dentro ou fora da área. Isso é que eu quero ver. Aí o lance. Olha aqui. Ele tocou o pé esquerdo na bola, tanto que ele serviu ao Littmannen. Ele botou o pé esquerdo na bola, olha só. Olha, ele vai na bola. Pegou na bola. E estourou junto com o jogador holandês. Não foi lance para expulsão, foi uma jogada dividida, foi nem disputada, veja o que ele foi. E atingiu a bola, entrou de forma dura, que eu disse, porque entrou de forma viril, que é permitido no futebol. Veja, ele entrou lá embaixo, ele não entrou em cima, não. Com um a menos, o Grêmio ainda teve uma chance claríssima com o Jardel. Ele não tinha nem 7 metros, quanto mais 9,15. Paulo Nunes, agora a chance, a bola batida à esquerda do gol. Jardel na primeira que sobrou, girou pro gol. Jogou à esquerda do Van der Sar. É o Grêmio valente com 10 com 1 a menos, vai pra cima do Ajax. Do todo poderoso Ajax. 16, a barreira muito próxima, o time inteiro 8. Mas terminou 0-0 mesmo e nos pênaltis o gigante Van der Sar assustou. Pegou a primeira cobrança do Dinho. Vai autorizar o árbitro. Partiu Dinho, pé direito. Pegou o goleiro. Não bateu bem o Dinho. E fez o Arce chutar tão alto que a bola explodiu no travessão. Lá vai Arce pra cobrança. Ele, Van der Sar. Partiu o Arce, pé direito. Na trave. Não é possível. Pelo lado do Ajax, só o atacante Kluivert errou. Kluivert, ele Darley, pé direito, partiu, bateu pra fora! É pra fora! Pra fora, bateu Kluivert! Todos os outros acertaram, pra tristeza gremista e festa da outra metade do Rio Grande do Sul e boa parte do Brasil, né? Com certeza. É a última chance do Grêmio, você também. Sai que é sua, Darley! Partiu o brinde, bateu! Final de cobrança, final de decisão em Tóquio. O capitão Blindo foi para a cobrança e o Ajax comemora pela segunda vez o título que era pretendido pelo Grêmio de bicampeão do mundo. O Ajax está há quase 2 anos sem perder e com esta vitória no Grêmio está a 67 jogos invicto. Para os jogadores do Grêmio, restou lamentar. O destino quis assim, né? Fosse nos dias de hoje, o feito do Van der Sar seria o mesmo do Safonov em PSG e Flamengo.
que ganhou mais de 100 mil seguidores de um dia para o outro. Hoje já tá chegando quase em 500 mil. O Van der Sar voltaria a enfrentar a seleção, aí sim, numa decisão por pênaltis, na semifinal da Copa de 98. Nessa ele não foi feliz não, né? Foi a emblemática preleção do Zagallo antes das cobranças, né? Eu lembro que eu fui o primeiro a bater o pênalti e do caminho para a marca do pênalti, eu pensando, decidindo como eu ia bater, e tive 3 decisões naquele caminho, e cada vez que eu escolhi um lado, o Van der Sar olhava para o lado que eu tinha escolhido e eu falava, não é possível, esse cara tá adivinhando até meu pensamento. Se bem que se a Holanda tivesse passado para aquela final, ia evitar tanta coisa, né? Enfim, assuntos para um próximo vídeo. Já curtiu? Já seguiu? Se você é gremista, um vídeo aí com o capitão, deu passe pro Ronaldinho Gaúcho e um título gaúcho, lembra? Também tem o vídeo de tudo que rolou na final da Libertadores em Lima. Eu fiz um vídeo tipo GTA, aquele jogo, sabe? Só clicar e assistir.